Fala pessoal, tudo bem? Mais uma edição começando aqui do videocast O que nos resta, meio ambiente e sustentabilidade. Hoje o nosso tema é racismo ambiental ou racismo climático. E a nossa convidada é a Amanda Costa, ativista ambiental e também fundadora do Instituto Perifa Sustentável. Amanda, obrigado pela presença e bem-vinda mais uma vez. Lu, é uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouco de conhecimento, trazer esse tema que é tão importante para fora da bolha e fazer com que informação de qualidade chegue cada vez mais e mais pessoas. Pois é, bolha, né? A gente está cada vez mais em bolhas, né? E esse assunto, esse tema, tem gente que não entende. Tem gente que não entende, tem gente que não concorda, tem gente que acha que é o que a gente chama de mimimi. Queria começar te perguntando sobre o termo em si. Quando que surgiu esse termo e ele passou a ser utilizado na sustentabilidade? Boa, Lu, é interessante você começar com essa pauta, porque isso me lembra em 2022 ou 2023, não lembro o certo ano, onde nossa ministra, Aniele Franco, ministra de Igualdade Racial, falou sobre o termo racismo ambiental para se referenciar às chuvas, enchentes e alagamentos, inundações que estavam acontecendo na cidade do Rio de Janeiro e afetando principalmente as pessoas empobrecidas, periféricas, marginalizadas. E aí ela fez um tweet, colocou algumas frases lá para trazer a questão. Luciano, tanto de hater que essa gata tomou, falando: agora o meio ambiente é racista, São Pedro é racista, agora tem racismo contra os bichos. Agora tem as árvores negras, não sei o quê. Eu fiquei chocada, que eu falei, meu Deus, a gente realmente tá numa bolha, a gente precisa fazer com que esse tema alcance cada vez mais pessoas, porque realmente tem uma frase de Florestan Fernandes que fala que o brasileiro tem preconceito de ter preconceito. Uhum. Então é como se o brasileiro não admitisse que tem preconceito, mas ao mesmo tempo continua colocando frases e reflexões e vieses e perspectivas que carregam um preconceito. E num imaginário coletivo de pessoas que não passaram por um letramento racial, falar de racismo é mimimi, porque na verdade somos todos humanos, somos todos iguais. Não. E aí, para a gente começar a entender o fundamento, porque não somos todos iguais, a gente precisa voltar alguns anos na história. Uhum. Quando a gente olha quando teve a abolição da escravização no Brasil. E aí você fala, a princesa Isabel, salvadora da pátria, aboliu a escravidão, agora todo mundo é igual. Na verdade, não. Porque as pessoas que eram escravizadas, que trabalhavam para os senhores de engenho, não tiveram plano de inserção dentro da economia local. Foram abandonados praticamente, foram jogados. Por isso que muitos foram para as margens, foram marginalizados. Daí que vem a palavra, Periferias foram para as também, isso. periferias. Em contrapartida, tinha um plano do Estado brasileiro em atrair imigrantes europeus. E aí eles ofereciam terras para que essas pessoas. Então muitos vieram e quando a gente enxerga essa história e vê que muitas pessoas que foram herdando essas heranças, tiveram esse legado, tiveram essas terras, puderam acessar a universidade, são majoritariamente brancas, não é por um acaso, Não não é é. porque elas simplesmente estudaram, é porque teve um plano, um projeto político do Estado brasileiro em apoiar essas pessoas na vinda para o Brasil. Porque podia ter dado as terras para os negros. Podia, Eles mas podiam ter tido esse futuro que tiveram os imigrantes italianos. exatamente, mas um Estado estruturalmente racista não aceitava um senhor de engenho que antes tinha esse trabalho de forma gratuita. Você acha que ele ia querer pagar uma pessoa negra para trabalhar? Muitos negros e negras imploraram o trabalho de graça, imploraram poder trabalhar e ter de volta comida e casa. Mas não, porque a lei que não foi pensada nesse projeto de inserção proibia. Sim. E aí a gente tem todas essas consequências que reverberam até os dias de hoje. E aí, respondendo a sua pergunta, tá? Mas esse tal de racismo climático, racismo ambiental, como ele se tangibiliza na prática? Quando a gente olha para a nossa sociedade, a gente pensa que alguns bairros tiveram um planejamento para começar a existir, para que as suas relações econômicas, sociais, ambientais pudessem ser desenvolvidas. Outros bairros não tiveram esse planejamento. Alguns bairros, eles têm políticas públicas, outros bairros não. E aí, quando a gente analisa todo um contexto social, a gente percebe que bairros
habitados majoritariamente por pessoas de cor branca, que muitas vezes são descendentes desses europeus que vieram ao Brasil incentivados pelo governo, podem usufruir de um lugar saudável para Uma habitar. infraestrutura que não tem em outro lugar. Exatamente, com escolas perto, com posto de saúde, com parques, com praças. E aí, quando a gente olha para as periferias, onde a gente não tem esse planejamento urbano, a gente vê muitas vezes uma relação de sobrevivência, onde esses bairros, na sua multicultura, foram evoluindo, foram progredindo, mas muitas vezes sem um planejamento adequado que faz com que hoje a gente precise gerenciar tantos problemas e tantos desafios que afetam majoritariamente a população racializada no Brasil, Sim. a população preta, periférica, indígenas. A gente precisa falar de grupos indígenas urbanos que vivem nas nossas periferias e muitas vezes são invisibilizados. Isso não é obra do acaso, isso foi um projeto político do governo brasileiro que privilegiou certo grupo em detrimento de outro. E teve também, eu lembro que a gente conversou recentemente, nos Estados Unidos, né, enquanto o Martin Luther King lutava pela questão racial, você estava explicando a origem do termo por lá. Como é que foi esse período? Exatamente. Lá pro ano de 1980, 1981, teve um cara, que é o Dr. Benjamin Franklin Chaves Jr., ele era muito próximo ao Martin Luther King. Enquanto o King estava fazendo essa luta pelos direitos da população afrodescendente, os direitos civis, o Dr. Benjamin estava fazendo essa mesma luta, mas trazendo a perspectiva ambiental. Por quê? Um bairro negro no subúrbio dos Estados Unidos estava sendo alvo de lixos tóxicos. É como se o governo estava destinando esses lixos para esse bairro. Ao invés de Um lixão. destinar para um lugar adequado, estava destinando para um bairro negro. Aí o Dr. Benjamin falou: peraí, isso está errado. Ao mesmo tempo que ele estava nas ruas, conversando com o povo, promovendo passeatas, manifestações, protestos, ele também falou: eu preciso ir para academia, eu preciso estudar, eu preciso ter mais legitimidade para conseguir mudar essas coisas que são estruturais. Então ele também foi para a universidade e foi aí onde ele aprofundou o desenvolvimento das suas pesquisas e cunhou o termo racismo ambiental, que na época estava relacionado com a discriminação racial na elaboração de políticas públicas que afetava principalmente as populações afrodescendentes nos Estados Unidos. E aí, quando a gente olha para esse termo nos dias atuais, a gente faz alguns paralelos com esse racismo climático. Como assim? O mundo passa por um processo de aquecimento. A gente vive uma emergência climática. As mudanças climáticas, elas acontecem porque cada vez mais a nossa sociedade está queimando combustíveis fósseis, CO2, gás metano, faz com que o efeito estufa, que é como se fosse um cobertor que fica ao redor do planeta, ficasse cada vez maior. E aí, esses gases, a gente recebe sol de dia, e aí esse cobertor, que é o Fica efeito preso, estufa, né? ele impede que esses gases voltem para a atmosfera, pro espaço Uhum. e esfrie totalmente a Terra. Então, o efeito estufa é bom. O que acontece? Esse cobertor tá ficando cada vez maior. Então, os gases que antigamente escapavam, um ficava, mas dois escapavam. Agora estão batendo e voltando, batendo e voltando, batendo e voltando. Ou seja, a Terra, ela está num processo contínuo de aquecimento. O que isso causa na prática? Primeiro, causa um aquecimento global. E esse aquecimento global, ele traz algumas mudanças no nosso planeta, como o derretimento das geleiras. E aí essa água precisa escoar para algum lugar, geralmente para os oceanos. O que isso causa? Uma elevação do nível dos oceanos, prejudicando muitas vezes as cidades costeiras, que correm o risco de desaparecer. E países mais pobres também, né? Ilhotas, arquipélagos, né? Da Oceania, por exemplo. Exatamente, como ilhas Fiji. Muitas ilhas do Pacífico, elas podem desaparecer. E aí tem todo um debate. Ah, não, mas essa população pode mudar para a Austrália, pode ir para um outro lugar. Ah, Mas e a cultura, e a tradição, e o contato com a terra? Isso é uma das causas desse aquecimento global, dessa intensificação do efeito estufa. Quando a gente olha para outros exemplos práticos, a gente tem a ocorrência de eventos climáticos extremos, ou seja, mais chuvas torrenciais e mais secas.
Quando tem essas chuvas ou secas, aqui no contexto brasileiro, afeta principalmente nossa agricultura. Grandes produtores podem perder safras inteiras. E isso faz com que o preço dos alimentos fique mais caro. Sim, Ou seja, quando a gente toma um café, que antigamente era muito mais barato, hoje em dia a gente precisa de R$ 30, sim, R$ 35 para comprar um café. exato. Isso vai afetando cada vez mais o bolso da população brasileira. Mas aí a questão que fica é: qual que é o grupo que infelizmente vai ter que deixar de tomar o seu café? É. Porque não tem dinheiro para comprar. Será que é A toda a elite. população? Ou será que é a galera preta, pobre, periférica? Amanda, queria pegar esse gancho para voltar na ministra, que você falou no começo, né, Aniele, que falou dos bairros. Você mesma, inclusive, que é da Brasilândia, né, cita muitas vezes a diferença de investimentos da Brasilândia com, acho que Água Fria, se não me engano, né, que é um bairro vizinho, e há uma grande diferença ali de investimentos em saneamento, um bairro alaga, o outro não, sendo que os dois são bairros onde deveria alagar, se fosse pela geografia. E a gente tem muitos exemplos em São Paulo, onde bairros vizinhos também são muito diferentes por causa da falta de investimentos, né? Bairros que são localizados, tem, por exemplo, Morumbi e Paraisópolis, Zona Sul. Ah, a Zona Sul de São Paulo não é uma zona rica? Quem não é de São Paulo, né, tem essa noção. Não, mas tem uma favela no meio do Morumbi. Então, assim, como a gente pode aplicar o racismo climático nesses exemplos que eu citei, na questão da distribuição geográfica dos bairros? Tem a ver também, né? Com certeza. Trazendo dados para que a nossa audiência consiga buscar e fundamentar toda a nossa discussão para não falarem que é mimimi. Porque é a ciência. É ciência, pessoal. Vamos lá, bora buscar. Tem um relatório da rede Nossa São Paulo que investigou as desigualdades entre diferentes bairros e distritos aqui da nossa cidade. E aí, um dado interessante que mostra é que, enquanto Moema é considerado um dos melhores bairros para se viver, Brasilândia, que é o lugar de onde eu venho, é considerado o pior dentro dos 96 distritos analisados. E aí, alguns dados que eles utilizaram para fazer essa análise é gravidez na adolescência, oferta de emprego, acesso à educação, acesso à saúde, acesso à moradia digna, quais bairros têm mais casas consideradas num lugar sem infraestrutura, pessoas que estão morando em lugares considerados favelas e tudo mais. Rede de transporte também, né? Transporte Ônibus, público, metrô. ônibus, metrô. Tem muitos lugares que a gente não tem acesso. Se não for com dentro da periferia, a gente coloca um mototáxi É. informal. Porque Até chegar no primeiro ponto, né? até chegar no primeiro ponto, porque não tem acesso de metrô, de transporte público, ônibus, de perua, de nada. E aí um dado que me chamou muita atenção, que eu fiquei, meu Deus, a diferença de expectativa de vida entre uma pessoa que mora na Brasilândia e uma pessoa que mora em Moema são 22 anos. Então, quem mora na Brasilândia, a expectativa de vida é até 60 anos. Quem mora em Moema, a expectativa de vida é até 82 anos. E aí você fala, caramba, a mesma cidade. Se eu morar na Brasilândia, é capaz que eu chegue até os meus 60, mas se eu mudar para Moema, eu vou ter até os 82. Por quê? Porque Moema tem casas adequadas, com infraestrutura, com água limpa e saneamento básico. Moema tem acesso à saúde. Moema tem um transporte de qualidade. Tem um metrozão, a linha roxa aí, que a galera tá, nossa, metrô chique. E aí, quando a gente olha pra Brasilândia, tem um metrô da linha laranja que há mais de 20 anos não sai do papel. Então, a gente começa a analisar esses dados, como que o poder público chega nesses territórios periféricos e marginalizados, porque por muitos anos o nosso próprio poder público não reconhecia as periferias como lugares de direitos, então não destinava políticas públicas e verbas orçamentárias para esses territórios. E não dá pra gente ignorar que na Brasilândia tem muito mais pretos e pardos do que em Moema. 50% da população na Brasilândia, acho que é 49,8%, alguma coisa assim, são pessoas que se autodeclaram Então, pretas. e aí a pessoa vai achar que é coincidência ter um metrô da linha Lilás inaugurado há poucos anos e o da linha laranja da Brasilândia que está parado há 20? Exatamente, que nunca sai. Eu sempre falo, é um projeto político para matar preto, pobre, periférico, indígena. Se a gente não começar a olhar
com profundidade para essas questões, a gente apenas vai reproduzir o que o sistema está colocando. Um exemplo para deixar esse debate bem tangível, que vem de uma amiga minha e pesquisadora do termo racismo ambiental, Ana Sanches, que ela sempre fala que o Brasil não foi descoberto, como a gente aprende nos nossos livros de Aham, história. aham, O Brasil foi invadido. aham, E esse é o primeiro caso de racismo ambiental, porque a aham. gente tinha populações morando aqui, como a gente vê no nosso cenário Lógico. maravilhoso, populações indígenas, povos Cultura originários. própria, modo de vida próprio, alimentação própria, tudo próprio. Exato, exato. E aí veio o colonizador e fala: Uhul! Descobriu uma nova terra! Vamos colonizar, vamos explorar, vamos tirar toda a riqueza desse lugar Quem e são esses levar. estranhos pelados aqui? Quem são esses Exatamente. estranhos com penas aqui? Tipo Exatamente. isso, né? Que loucura. E aí você fala quando a gente fala de essa parte que você falou de Moema e Brasilândia, eu lembrei muito do âmbito municipal, porque quando a gente fala de política pública, é claro que envolve todas as esferas, mas eu acho que a municipal ela está intrinsecamente ligada a essa questão do racismo climático, porque é onde está a Sim. base do investimento, né? Onde está ali o que você mesmo mencionou, saneamento básico, eletricidade, ou é municipal ou é estadual, mas enfim. E aqui em São Paulo, aí já ampliando para o estado em si, né? Poxa, o estado mais rico de um país que é, sei lá, se o Brasil tem oitavo, nono, décimo econômico, mas está ali entre os 10 maiores do mundo, economicamente, o estado de São Paulo mais rico do país, pega o PIB de São Paulo é comparado a alguns países, enfim. Você acredita que a gente vai chegar num futuro médio ou próximo de ter uma São Paulo mais igualitária do ponto de vista ambiental, por exemplo? É muito louco pensar nisso, né? Porque meu Ou você é mais lado. realista? Como que você lida com isso? Eu gosto de falar que eu sou uma realista otimista. Nos conceitos de relações internacionais, sou formada em RI, a gente aprende que tem dois grupos: os realistas e os idealistas. Os realistas veem o mundo como ele realmente é. Os idealistas veem o mundo como ele deveria ser. Uhum. E aí eu falo que eu sou uma realista otimista porque eu vejo o mundo como ele realmente é, mas eu sou otimista e tendo a achar que a gente vai conseguir melhorar. Porque enquanto mulher preta periférica da Brasilândia, se eu não acreditar que dá pra melhorar, adeus esperança E você e está na adeus tudo. batalha, já é a prova de que você acredita, né? Sim. Exatamente. Eu gosto muito da palavra esperançar, do Paulo Freire, que pega essa educação libertária, que é isso, a esperança que eu carrego e essa vontade de fazer com que essa cidade seja transformada, não vem de um lugar passivo, de apenas, ai, Uhum. vai melhorar, mas vem de um lugar ativo, de desde cobrar nossos tomadores de decisão até desenvolver projetos na base, projetos de formação territorial, projetos de formação política, para apoiar o desenvolvimento das nossas crianças, dos nossos Uhum. jovens, da nossa geração, a pautar esses temas também e construírem a cidade que eles gostariam de morar. Sim. Só que eu tomo muito cuidado com esse discurso porque ele é perigoso, no sentido de a linha tênue para não cair num lugar meritocrático, Uhum. ela é muito fina, no sentido de quem quer consegue, é só ir lá É só estudar. batalhar. Não é, a gente tem muitos marcadores sociais que trazem diferentes lugares e pontos de partida como o lugar onde você mora. Sim, Tipo, pessoas que sim. moram em lugares que têm políticas públicas adequadas e efetivas, conseguem realmente construir uma São Paulo bonita, que é a São Paulo que é colocada nas capas dos jornais internacionais, da Avenida Paulista, da Faria Lima, mas também a gente tem as nossas periferias e as nossas favelas. E Agora, é importante a gente trazer essas questões. Agora, Amanda, como que os especialistas, aí eu vou colocar você, claro, nesse grupo, assim, vocês que são especialistas do meio ambiente, fazem ou pretendem fazer para que a população periférica entenda o termo racismo ambiental, para que ela possa cobrar desses governantes tudo isso que a gente mencionou? Porque, como a gente também falou no começo, tem essa bolha, tem esse grupo que nega até o próprio racismo, que não tem racismo no Brasil. Então, como fazer entrar na cabeça dessas pessoas que negam o próprio racismo, de que existe um outro racismo que pode ser talvez até mais perigoso, que é o racismo ambiental, porque ele vai danificar, ele vai desqualificar toda uma região, né? Sim, total.
Olha, na minha visão, enquanto ativista, isso deveria ser papel do governo. Mas enquanto o governo Educação não mesmo, então. chega, a gente vai atuando nas brechas que a gente encontra pelo sistema. O Instituto Perifa Sustentável, que é a ONG que eu fundei, e estou uma das conselheiras neste momento, a gente tem alguns projetos. Ano passado, por exemplo, a gente fez um projeto para influenciar a juventude brasileira, a juventude paulistana, para cobrar e votar em tomadores de decisão, em políticos, a candidatos à vereança, à prefeitura, que carregavam pautas verdes. Uhum. Então, a gente fez todo um processo formativo para ensinar para a juventude paulistana o que que é racismo ambiental, o que que é política pública, como que eu converso com o Qual é o vereador, candidato que pretende fazer tal coisa? qual que é o plano de governo. Essa juventude está lendo o plano de governo desses candidatos? O que que eles defendem em relacionado à educação, à saúde, ao meio ambiente? Como que a gente pode dialogar com essas pessoas para fazer com que elas olhem para essas pautas específicas? Então, durante 4 meses, a gente teve diversos processos formativos com aulas com especialistas reconhecidos no Brasil e no mundo para formar essa galera. E depois, a segunda fase do projeto, a gente reuniu todo mundo e fez um plano de advocacy. O que que é advocacy? A gente influenciar um tomador de decisão. Então, a gente construiu, junto com os jovens do nosso programa, como que a gente ia chegar nos candidatos à vereança e prefeitura e como que a gente ia pautar racismo ambiental, injustiças climáticas, meio ambiente para a cidade de São Paulo. E aí a terceira fase foi literalmente colocar a mão na massa, falar com esses tomadores de decisão e agir. Então, a gente falou com diversos candidatos à vereança e dentro desses candidatos a gente conseguiu apoiar a eleição de 3, que é a Renata Pelzoni, a Kate Lima da Brasilândia e a Marina Bragante, que carregam pautas ambientais e climáticas. E em relação à prefeitura, a gente conseguiu dialogar com Guilherme Boulos e com a Tabata Amaral. A gente tentou dialogar com o Ricardo Nunes, com o Pablo Marçal, com o Datena, mas eles não trouxeram nenhuma abertura e a gente não conseguiu fazer com que esse diálogo seja de fato implementado. Mas eu costumo dizer que organizações da sociedade civil, principalmente aquelas que estão localizadas na periferia, elas existem porque tem uma ausência do Estado É nesses isso, territórios. é Eu não isso. queria estar fazendo isso. Luciano queria estar na É praia, assim, tomando um lógico. solzinho, ficando assim, com uma cor realçada para Eu esse tô me coçando aqui, porque primavera que vai chegar. você citou os candidatos, eu tô me coçando, porque assim, o meio ambiente, eu falo isso quase todo o programa aqui, ele não é de nenhum partido tem o direito de se apropriar de um tema que é de todos. O que a gente vê, graças aos bons políticos, é que alguns se empenham mais que outros nessa pauta, ponto. Agora, já que você citou os candidatos, eu pergunto, voltando na sua questão, depende das políticas públicas, concordo, depende da prefeitura, implementar na grade escolar políticas ambientais ou Sim. políticas tal, mas se quem está no poder for um político que não tem políticas para a cidade, que interesse ele vai ter de incluir isso na grade da base de quem vai ser os futuros cidadãos da cidade? Nenhuma, porque uma população articulada, engajada, com letramento, ela incomoda. E esses políticos, eles não querem ser incomodados. Então é muito mais fácil pegar o celular e falar uma pauta que vai viralizar, só que sem profundidade teórica e prática para fazer com que essa pauta, que muitas vezes ela é colocada num vídeo de 1 minuto, ela seja de fato implementada. Porque se ela for, ela faz com que a população, principalmente a população que está na base, cobre os representantes. Você acha que os pais desses jovens que vocês fizeram a campanha hoje votam ou acreditam em políticos que não têm pautas ambientais porque eles também não tiveram essa educação ambiental lá atrás? Hum. Vê aí na sua bola de cristal. Acho que não só a educação ambiental, assim, mas Consciência é, política, tudo, tudo. né? Luciano, eu fui aprender o que um deputado faz, o que um vereador faz na faculdade. Eu não tive isso no meu ensino médio. Eu lembro que na aula de ciências políticas, o meu professor chegou e falou assim, pessoal, ele era muito sério, assim, Emanuel, o nome do professor. Quem sabe aqui o que um vereador faz? Cri, 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 cri. Quem sabe aqui o que um deputado faz? Cri, 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 cri. Sabe a diferença de um trabalho do governador pro trabalho do prefeito? Aí tem uma pessoa que levantou a mão e falou, Mas é um pouco governador mais estadual, fácil. prefeito da cidade. Aí depois, no final, o professor Manuel falou assim,
Vocês deveriam ter vergonha. Vocês são estudantes de relações internacionais e vocês não sabem como funciona a política do seu próprio país, do seu próprio estado, da sua própria cidade. Vocês deveriam ter vergonha. Como vocês querem entender as políticas globais e internacionais se vocês não sabem o que acontece no bairro de vocês? Depois ele descascar. Ele falou, mas calma, isso não é culpa de vocês. O Estado brasileiro não tem um projeto de formação política. Então não são apenas vocês que não sabem. É um projeto para que vocês não saibam. Só que até esse momento vocês estavam corroborando para esse projeto. A partir desse momento, se vocês continuarem não sabendo, aí sim vocês precisam ter vergonha. E como que você vai cobrar de um jovem consciência política se ele está correndo atrás, às vezes, de um emprego, de um bico, de um sei lá o quê, para poder sobreviver? Exato, exato. No podcast do Mano a Mano, ele sempre fala, tipo, a galera de periferia tá sobrevivendo, então o pessoal não tem tempo, tá cansado. Por isso que muitas vezes, quando chega em casa, a única coisa que a dona de casa ou a empregada doméstica ela quer é apenas sentar no sofá, ligar a televisão e ver a novela das 9 e dar risada com a Carminha. Porque quando dá tempo. A galera tá cansada. Quando dá tempo. Quando dá tempo. Porque quando tem algumas donas de casa que tem um monte de filho, nem a novela ela consegue ver. Exatamente. E aí veio parte da novela no Instagram em vídeos de 1 minuto. Que também é um outro, na minha visão... Uma realidade diferente. E na minha visão, um outro projeto de alienação social. Tem aquela história, né? Se você tá na rede social, se você não tá produzindo conteúdo, você tá consumindo. O que você tá consumindo? Você tá consciente disso? Ô Amanda, como que, na sua opinião, o negacionismo climático conseguiu se entranhar tanto na nossa população mundial em pleno 2025? Quer dizer, a gente tem um presidente da maior potência global, que é negacionista climática, saiu do Acordo de Paris, que é o Donald Trump, isso acaba influenciando os parceiros comerciais dele, enfim, tudo em cadeia, né? Na sua avaliação, assim, na sua percepção, por que tem tanto negacionismo climático? Por que tanta gente custa em acreditar numa coisa que é ciência, poxa? Todo mundo teve aula de ciência na escola, imagino. Ainda que bem ou mal, essa disciplina existe, né? Então, assim... Eu gostaria de saber também essa resposta. Né? Eu tenho algumas possibilidades. Primeiro, a galera... É muito difícil olhar a realidade como ela tá posta. Então, é mais fácil a gente acreditar que isso não tá acontecendo. Segundo, é um projeto também. Da mesma forma como lá nos anos 80, 90, teve um forte apelo para a indústria do cigarro, a indústria do tabaco, essa mesma indústria, ela se articulou em prol das pautas ambientais. Por quê? Porque ela serve uma comunidade específica. O nosso mundo, ele é fundamentado nos combustíveis fósseis. O que dá dinheiro hoje é petróleo, gás natural e carvão. A nossa energia vem dos combustíveis fósseis. Essa luz que está iluminando o nosso estúdio, o meu celular, o chiclete que está na minha boca nesse exato momento, ele é feito de petróleo. Então o negacionismo está mais ligado à elite. A economia. A economia. Porque a quem detém o capital. E essa mesma elite, ela financia alguns pesquisadores para construir pesquisas não fundamentadas em dados comprovados pelos seus pares, para trazer essa narrativa de que tá tudo bem, você não precisa se preocupar, ter um outro exemplo, né? Tá tudo bem, o mundo não vai acabar, a gente pode continuar nesse mesmo modelo de exploração que tá tudo certo. Mas é perigoso demais isso, né? Porque dá a impressão que é uma coisa que é debatível, e não é. É muito, porque dentro disso tá tudo bem, algumas vidas... Tem uma palavra, debatível, não sei se existe isso, mas me parece que as pessoas acham que é um debate, né? Eu sou contra ou sou a favor do meio ambiente. Não é isso, gente. Não é isso. Ninguém é contra o meio ambiente, não pode ser. E dentro desse, será que a gente abre espaço para discussão, para ver se tá certo ou errado? Algumas vidas já estão sendo ceifadas pelo sistema. Pessoas estão morrendo. Só que é isso. Quais são as vidas que a nossa sociedade, seja ela global, nacional ou local, está disposta a perder? Não são as vidas das pessoas ricas, brancas, empresárias do norte global. Geralmente são as comunidades empobrecidas, são as comunidades Ásia, da América Latina, do continente asiático, do continente africano. Pessoas que estão na base da pirâmide social. E aí tudo bem que essas vidas podem ser descartadas, que é o que está acontecendo. Você está com quantos anos hoje? 28. E você está indo para... Conta um pouco aí dessa sua próxima etapa.
além do Perifa Sustentável, que você fundou, né? Você está indo agora para uma outra etapa aí. Chururururu! Agora sim, nossa, eu tô muito feliz porque foi uma longa jornada. Um dos meus maiores sonhos é fazer um mestrado internacional. Porque, assim como o professor Benjamin, eu acredito no poder de estar nas ruas, engajar a comunidade, estar no território, mas eu também entendo que eu preciso fundamentar e teorizar todas as questões que eu já vivo na prática. E aí, durante 3 anos, eu estudei, fiz prova de inglês, escrevi carta de recomendação, fiz a carta de aplicação e finalmente aconteceu. Passei em 7 universidades ao redor do mundo, dentre elas Berkeley, nos Estados Unidos, Duke, Manchester, e acabei escolhendo ir para o Reino Unido. Vou estudar na LSE, que é a London School of Economics and Political Science. Só para você ter ideia, o Chiquérrima. ex-presidente John Kennedy estudou na LSE. A LSE é a melhor faculdade do mundo em matéria de economia e política. Então, é como se os grandes pensadores, a galera da elite do continente europeu, mandasse os seus filhos para a LSE para eles aprenderem economia e política. E é isso, agora vai ter uma mana preta de quebrada da América Latina, Brasilândia, acessando esse espaço. E principalmente, eu quero voltar pro Brasil. Não herdeira, né? Não, Lembrando. herdeira. Vou com bolsa do governo do Reino Unido, bolsa Tivni, que cobre tudo, desde a minha passagem de avião até hospedagem, até as taxas da universidade, porque neste momento não conseguiria pagar E nada aí, em libras. quanto tempo o mestrado vai durar? 1 aninho. 1 ano só? E aí eu quero Ai. ficar mais 6 meses estudando, fazendo Entendi. estágio internacional, pra depois voltar pro E Brasil. aí você vai voltar, então, mestre em? Mestre em políticas ambientais e desenvolvimento sustentável. Olha aí, Muito gente. chique, muito chique. Teremos em breve, então, mais uma mestre. A Teremos. próxima vez que você vier, então, você já vai vir como mestre, hein? Vamos deixar combinado? Com certeza. E Que aí aí, você- analisando essas políticas globais, entendendo mais esse contexto internacional. Mas, com Amanda, certeza. falando sério agora, eu acho que você vai poder contribuir muito para o curso também, você não acha? Porque, assim, como bolsista, a sua trajetória, que já é na periferia, você é conhecedora real de problemas que são debatíveis. Falei de novo a palavra que eu inventei, gente. Você é uma real vivenciadora desses problemas que você vai debater no âmbito do seu mestrado. Você está ansiosa, na expectativa de poder, sei lá, contar também um pouco da sua história para que isso ajude as pessoas na reflexão sobre os temas e tal? Interessante essa pergunta. Com certeza, eu acredito Vai que... ter espaço, assim, você acha, para você Tem. testemunhar um pouco da sua história e tal? No continente europeu, assim como nos Estados Unidos, eles valorizam muito essas trocas entre os alunos, entre os professores. Aqui no Brasil, eu sinto que a posição professor e aluno é mais hierárquica. Lá, até a forma como as cadeiras são colocadas geralmente é tipo em plenária, num lugar de horizontalidade, onde as pessoas são vistas como pares e não tipo um na frente do outro, numa posição mais hierárquica, piramidal. Sim. Então, sim, com certeza, eu acho que vai ter essa possibilidade de partilhar a minha história, como que é criar uma ONG, atuar na periferia, trazer tomadores de decisão para debater políticas ambientais, seja a nível local, nacional, internacional. Quebrar paradigmas também, né? Às vezes numa visão eurocêntrica que eles talvez, uma pessoa ali sentada do lado, mude, né? Meus amigos já falaram para me preparar para eu ir trabalhada na assertividade e na paciência, porque também tem esse pensamento do colonizador, que é o pensamento do homem branco salvador, olha só como estamos cuidando do planeta. Mas, na verdade, eles só têm essas políticas porque eles acabaram com o planeta. E não vamos ignorar que a Inglaterra foi um grande império dominador no passado, né? Então... Uma história, rapidamente. Eu lembro quando eu fui pra COP26 em Glasgow, 2021. Eu tava junto com o Movimento Negro Brasileiro e a gente foi convidado por um vereador, que é o Campbell, e aí a gente tava numa sala e tudo mais, ele mostrou o parlamento, e aí ele falou, gente, agora eu vou mostrar uma sala pra vocês, que eu quero que vocês só olhem, e depois a gente vai conversar. Aí a gente foi pra um corredor, ele abriu uma porta e falou, entre. Eram umas 10 pessoas que estavam na nossa delegação. Aí a gente entrou na sala, a gente começou a olhar. E eu lembro que era uma sala muito gloriosa. E
as paredes e o teto era de ouro e tinha grandes Nossa. pilastras, assim, uma coisa que eu fiquei: "Uau!". E eu me senti pequenininha, com uma energia pesada, Aham. assim. Aí depois que a gente olhou, ele falou: "Vem aqui todo mundo". Aí ele fez a pergunta: "Vocês sabem de onde vem esse ouro e essa madeira?". E a gente falou: "A gente sabe, veio do Brasil". Porque o Brasil, enquanto colônia de Portugal, e o Portugal com essa Tinha dívida dívidas. estratosférica com a Inglaterra, com o Pagou com o Reino nosso Unido, ouro. pagou com o nosso ouro, pagou com o nosso ouro. Então Gente, aqui, ó, já tô indo toda trabalhada no conhecimento histórico de como foi formado o meu país e como que esses muito legal. grandes países utilizaram os nossos recursos e entender que essa bolsa que eu tô recebendo da Tivni não é porque eles são bonzinhos não, isso é reparação Lógico, histórica. claro, com certeza. Exatamente. Amanda, muitíssimo obrigado de novo Já pela acabou, sua meu Deus, foi vinda. muito rápido. Acabou. Olha, eu desejo que o seu mestrado seja o mais sensacional possível, que você volte uma pessoa ainda melhor e com certeza voltará. E, se possível, volte ao que nos resta com essa nova experiência de mestre em meio ambiente, em tudo isso que você falou, para nos contar também como é que foi, né? Esse período todo fora. E valeu, obrigado por mais um bate-papo. Conta comigo, Luciano. Foi uma honra estar aqui, dividir parte desse conhecimento com você. E você que quer continuar acompanhando essas aventuras enquanto Fala aí os ativista arrobas, fala climática os e arrobas. pesquisadora climática, @souamandacosta no Instagram, do Perifa Sustentável, @Perifa Sustentável, e meu LinkedIn, Amanda da Cruz Costa, e do Perifa Sustentável, Instituto Perifa Sustentável. Então, vou compartilhar todos esses bastidores do que é ser uma mulher preta de quebrada numa das melhores universidades do mundo. Ela era uma lindeza climática, você tirou do Insta, né? E Eu cansou. falo todo dia assim, ó, bom dia, minhas lindezas Ah, quer climáticas. dizer, Ainda tá. tirou da bio, mas continua conhecida como Continua, tal. continua. Lindeza climática. E também para as gatas e gatos que vão pra academia, tem a comunidade dos gostosos pelo clima. Ah, Que é tem isso, esse? tem essa comunidade. A gente cuida do planeta e a gente cuida do nosso Olha! universo também. Corpo é morada da alma. Valeu, É Amanda. isso. Obrigado. Boa viagem, boa sorte, sucesso. Obrigada, Lu. Até Valeu. mais. É isso aí, gente. Esse foi mais um O que nos resta, meio ambiente e sustentabilidade, aqui com a Amanda Costa, que é ativista e também fundadora do Instituto Perifa Sustentável. Esse programa teve, né, a contribuição na pauta da Larissa Cassano e Tiago Lacerda, a produção da Mariana Gonçalves, a nossa estagiária Marina Quitério, a videomaker Gisele Sartini, na iluminação Rafael Félix, na sonoplastia Renan Ramos e os estagiários de mídias Renato Ricota e Pedro Luz. A gente fica por aqui e até o próximo O que nos resta. Tchau!